bom dia também para Milton Jung e para Cássia Godoy, que estão chegando. Já tem o Jornal da CBN, vocês estão bem? Bom dia, Milton, bom dia, Cássia. Muito bom dia para você, Fred e Cássia, ouvinte do CBN Primeiras Notícias. Bom dia, Milton, bom dia, Fred, bom dia, ouvintes. Quero aproveitar aqui esse nosso espaço hoje para convidar você, Milton, e você, Cássia Godoy, e vocês, ouvintes aqui do Primeiras Notícias, do Jornal da CBN, também para hoje separar 20 minutinhos aí do seu dia para a gente reverenciar, homenagear o nosso rei Roberto Carlos, ele que está completando 80 anos nessa segunda-feira, 19 de abril. E eu recebi aqui, Milton e Cássia, a missão de contar um pouco dessa história, né, no CBN especial O Rei no Divã, que é o nosso podcast em homenagem aos 80 anos do rei. Está disponível desde sábado, todas as plataformas aí digitais que você conhece. Coloquei O Rei no Divã, viu? Esse é o nome, né, o título de uma música dele, uma das músicas mais famosas dele, porque é uma música autobiográfica, né? E como se trata de uma espécie de audiobiografia, ficou adequado, O Rei no Divã. E aí a gente ouviu críticos musicais, parceiros, tem entrevistas legais, para tentar decifrar, analisar aí o que fez desse cara ser o dono do trono da música brasileira, né? A carreira mais bem sucedida de um artista no país, 80 anos de idade, mais de 60 anos de carreira, 140 milhões de discos vendidos, 400 composições, 100 discos, são números muito superlativos para falar do rei, né? Quero só entender uma coisa, o escolhido para fazer este podcast dos 80 anos de Roberto Carlos se deu porque você é capixaba, porque você é fã de Roberto Carlos, ou você nasceu no Cachoeiro, lá no pequeno Cachoeiro? Eu sou capixaba de Vitória, embora minha mulher seja de Cachoeiro, então tem uma certa relação. Então começa a ter uma ligação. Não só Roberto vai pro divã. Há mais pessoas com espaço neste divã. Cachoeiro é conhecida como a capital secreta do mundo pelos moradores de lá, porque nos deu não só Roberto Carlos, mas outros grandes brasileiros, como Sérgio Sampaio, grande músico também, Rubem Braga, Carlos Imperial e minha mulher também. Sem dúvida, né? Que está em primeiro lugar nessa lista, né? Que está sem dúvida em primeiro lugar nessa lista. Você sabe que eu fui dar uma conferida, Cássia e Fred, porque eu lembro, quer dizer, a música, vamos lá, que tem várias coisas para falar de Roberto, várias músicas que marcam a nossa vida, né, nosso dia a dia. Enfim, eu não tenho como não lembrar minha mãe cantando Lady Laura, que era quase como se ela quisesse que a gente cantasse também para homenageá-la, né? Já que Lady Laura era Laura, mãe de Roberto, e minha mãe era uma fã de Roberto Carlos, então seus discos todos os discos de Roberto estavam em casa sempre. Mas nós tínhamos uma ligação com Roberto antes dessa paixão mais romântica, né? Que as mães passaram a ter com o Roberto, né? Eu acho que Quero que Vá Tudo pro Inferno é aquela música que marcou um momento ali de todos nós. Era interessante cantar, né, balançar sobre aquela música, mandar tudo para longe, tudo para distante. Então, enfim, isso era marcante. Mas o que eu ia dizer é que eu resolvi aqui, quando vocês falaram, eu corri aqui na minha discografia, né, porque aquela Quero que Vá Tudo pro Inferno, eu lembro, eu tinha esse disco, que era um disco com aquela cara, as 4 carinhas jovens do Roberto Carlos, que era Jovem Guarda o nome do disco, né, que saiu essa música. Então eram musiquinhas bem, eram os 4 rostos dele num estúdio de gravação bem novinho, cabelinho ainda cortadinho e tal, que era da Jovem Guarda. E eu digo, putz, será que eu ainda tenho esse disco? Eu não achei esse disco, fui achar outro disco aqui. Esse disco é bem mais recente. Esse disco é de 84. Cadê? Aqui, ó, para quem estiver nos vendo em vídeo aí. É da fase romântica do rei. Da fase romântica, caminhoneiro. Cantava lá, Eu e Ela, Cartas de Amor. Enfim, esse aqui é de 1984. É o único disco que sobrou, talvez, na minha coleção. E eu tenho ele guardado aqui. Não que os outros tenham desaparecido, é que os outros ficaram em Porto Alegre, estão nas mãos de outro dono. Mas, enfim, só para lembrar aqui que ele foi marcante em vários momentos, né? Sem dúvida. Ô Fred, quero saber mais desse especial. Ainda não tive a oportunidade de ouvir. Quem for lá no nosso site, no nosso aplicativo, acompanhar o Rei no Divã, vai acompanhar exatamente o quê? O que você colocou nesse material?
Tem algumas relíquias que eu acho que talvez seja o momento alto, ô Cássia. A gente aqui com o pessoal do arquivo da rádio descobriu algumas passagens do rei. Por exemplo, quando ele se casou fora do Brasil, o primeiro casamento dele foi com Anice, que era desquitada no Brasil, ainda não era permitido casar pela segunda vez. Ele foi casar na Bolívia. E aí, a transmissão, o Roberto Carlos, para ter uma dimensão do tamanho dele, foi feita uma transmissão ao vivo do casamento, inclusive aqui pela Rádio Globo, né? Como se fosse um jogo de futebol, um jogo da seleção brasileira. A gente tem um trecho desse áudio aqui. Estamos aqui na Bolívia, na cidade tal, e aí eles começam a cantarolar a marcha nupcial. Está entrando o rei Roberto Carlos. E mais do que isso, depois do casamento, teve um repórter na porta do quarto do rei e da Anice, onde eles estavam em lua de mel em Nova York. Roberto Carlos saindo do quarto e ele é abordado por um repórter aqui da Rádio Globo. Também, Roberto Carlos, como é que o senhor está se sentindo nessa primeira noite de lua de mel? Isso está gravado, está no podcast. E aí a gente conversa também com Vanderleia, com grandes parceiros, críticos musicais, para colocar o rei no divã, entender fazer uma análise, por que esse homem chegou onde chegou. E reverenciar também Sua Majestade, o rei Roberto Carlos, porque ele merece, né? Merece, sem dúvida. Programão, vou acompanhar mais tarde. Parabéns pelo trabalho, Fred. Valeu. Obrigado, Milton. Cássia, bom jornal para vocês. Tchau, tchau. Tá aí nas plataformas digitais, aí todas que você conhece, no aplicativo da CBN ou no seu tocador de áudio favorito, busca lá o Rei no Divã, e hoje é o dia pra gente falar muito dele. Aqui o CBN Primeiras Notícias está acabando, vocês ficam com Milton Jung e com a Cássia Godoy no Jornal da CBN. Eu continuo com os ouvintes do Rio de Janeiro, agradeço Ricardo Porto, Reginaldo Pires, Ricardo Garcia, que estiveram com a gente em mais um Primeiras Notícias. Tchau, tchau, até amanhã. Eu sou terrível. CBN Primeiras Notícias.